Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, em mais um vídeo aqui para vocês. Continuando na nossa sequência de vídeos de exercícios da organizadora CESP-Sebrasp, vamos finalizar esse sétimo assunto, que é a administração pública, certo? E o próximo assunto, gente, muito possivelmente será controle da administração pública, certo? E depois a gente coloca o último assunto, que é princípios, tá? Então aí vocês vão ter 9 assuntos, 9 temas com vários exercícios aí que com certeza vai auxiliá-los, vai ajudá-los na conquista de sua vaga. Daqui a pouquinho voltamos. E vamos lá. Administração Pública, CESP e Sebrasp, sétima parte, sétimo assunto. Questão número 138. ANS 2013, especialista em regulação de saúde suplementar. A cada um dos poderes do Estado é atribuída determinada função, a qual é exercida com exclusividade pelos poderes. Vamos lá. Os poderes do Estado, gente, são poder executivo, legislativo e judiciário, certo? Mas o poder é uno, tá, gente? O que na verdade se divide em 3 partes são as funções, tá, do Estado, as funções desse poder, tá certo? O poder tem a função de natureza administrativa, a função de natureza legislativa e a função de natureza judiciária ou judicial, certo? Então o poder é uno, o que na verdade tem 3 partes, são as funções, tá, desses poderes, certo? Poderes esses que são independentes e harmônicos entre si, não existindo aqui hierarquia entre eles, certo? Bom, cada poder deste tem uma função que a gente chama de função típica. O executivo tem como função típica administrar, gerenciar, no caso aí a coisa pública, o dinheiro público, o erário público. O legislativo tem 2 funções típicas: legislar, daí vem seu nome, a criar as leis, e fiscalizar. Essa parte de fiscalização o legislativo faz com o auxílio do importante órgão chamado Tribunal de Contas. E o judiciário tem a função de julgar, certo? Bom, então aqui você tem, os poderes, cada um com sua respectiva função típica. Mas existem também as chamadas funções atípicas. É quando um poder desempenha a função típica do outro. Então, dizer, por exemplo, como ele está colocando aqui, que as funções são exercidas com exclusividade, está errado, tá? Se eu disser que é exclusividade, eu não estou permitindo que os outros poderes também possam desempenhar suas funções, certo? Vamos dar um exemplo. Quando o legislativo ele edita uma medida provisória, vocês sabem que as medidas provisórias têm função de lei, né? São equiparadas à lei. E é provisória porque elas vão ter uma vigência durante um determinado tempo. Se não forem convertidas em lei, elas desaparecem, tá? Pois bem, você também, nesse caso aqui, você vai analisar que o que está presente aí é uma função atípica. Ou seja, o executivo não tem como função típica legislar. Quem tem a função típica de legislar é o legislativo, mas veja que é uma função atípica. Quando se fala, por exemplo, de administração pública, gente, não é só o executivo, embora 99% das vezes, das situações, quando se fala de administração pública, se está falando do poder executivo, mas não é só dele, certo? Tá? Enfim, abertura de uma CPI, tá? Você sabe que isso aí é no legislativo. Isso é um exemplo de função atípica. Enfim, tem várias situações. Então, essa primeira questão está errada.
139, certo? 2013. As autarquias não gozam das mesmas prerrogativas dos privilégios processuais outorgados à fazenda pública. As autarquias, elas dispõem de vários privilégios, de várias prerrogativas, tá? Dentre essas prerrogativas, ela tem as prerrogativas que são dadas à fazenda pública. A fazenda pública é o Estado, é a administração pública quando está processando ou quando está sendo processado, ou seja, a administração pública em juízo, tá? Bom, vou dar um exemplo de uma prerrogativa da fazenda pública que a autarquia tem, qual seja o prazo para contestar e para recorrer em dobro, que antes tinha essa história de quadro, né? Quádruplo e dobro, agora acabou, tudo é dobro. Então algo, uma prerrogativa que a autarquia tem, tá? A autarquia tem outros privilégios, tá? Impiorabilidade dos bens, é um caso, né? Não pagamento de impostos relacionados às suas atividades, por exemplo, uma autarquia que tenha veículos, né? E você sabe que a autarquia tem patrimônio próprio, esse veículo não paga o IPVA, então imunidade relativa à questão de impostos e tantas outras, né? Pagamento de suas dívidas mediante precatório, enfim, tem vários pontos, tá? Então, as autarquias gozam sim das prerrogativas, então está errado, nós temos aqui mais uma questão errada. 140, Tribunal de Justiça de Alagoas, juiz de direito substituto, 2008. A extinção de uma autarquia é feita por decreto do chefe do Poder Executivo. Gente, você cria uma autarquia por lei e, pelo princípio do paralelismo das formas, você só pode extinguir também por lei. Se eu criei por lei, eu só posso extinguir por lei, tá? Decreto não é lei. Decreto é um ato administrativo e todo ato administrativo ele é infralegal, ou seja, estará abaixo da lei. Então, se existir uma autarquia, tá? E o poder público quiser extinguir, tem que ser por lei. Então aqui você tem também, dá mais um ponto errado aqui, tá? Deixa eu colocar só mais um pouquinho aqui para não atrapalhar. Questão extra, encerrando esse assunto, mais uma vez lembrando que a pretensão aqui nossa não é esgotar os temas, né? Mas tocar em pontos que consideramos importantes e, é claro, todos que caíram aí da organizadora, tá? Também, claro, que alguns alunos querem que se coloque as questões mais recentes. Nós até colocamos, mas o mais importante para nós, pela nossa experiência, é o conteúdo, tá? É o aspecto em si que pode, com certeza, retornar e ser novamente pedido, né? Em questões. Mas veja essa questão extra aqui. OAB Nacional, caiu em 2007. É correto do ponto de vista da natureza jurídica do órgão afirmar que João propôs uma ação de rito ordinário contra a Receita Federal. Receita Federal é órgão, gente. Órgão não tem o quê? A capacidade processual passiva. Órgão não pode ser processado, tá? No caso aqui da Receita Federal, o João teria que propor uma ação contra a União e não contra a Receita Federal, que é órgão. Então, essa colocação aqui, ela está errada. Você não pode processar órgão, tá? Você processa o ente político que esse órgão está conectado. Por exemplo, outro exemplo aqui para vocês, um policial militar que no desempenho de suas funções cause prejuízo a terceiro, tá? Você não vai processar uma ação de indenização, você não vai processar um policial militar, muito menos a polícia militar, você vai processar o Estado do Ceará, certo? Agora, se fosse o agente, e vimos isso em questões de responsabilidade civil, aliás, esse tipo de questão aqui, ela envolve dois assuntos, né? Envolve a administração pública, na questão do órgão, e envolve responsabilidade civil do Estado. Às vezes você encontra uma questão que tem multi-assuntos. Então, eu acho mais interessante esse tipo, que você pode, então, ampliar o seu espectro de conhecimento, tá? Então, tá aí, nós temos, fechando o nosso vídeo, né, de administração pública, nós temos simplesmente
todas as questões aqui erradas. Beleza, pessoal? É isso aí. Bom, é isso, pessoal. Terminamos aqui mais um vídeo. O próximo assunto, controle da administração pública. Acho um assunto interessante antes da gente fechar aí com a parte referente aos princípios administrativos, tá bom? Então, depois voltamos com mais um vídeo nesse nosso projeto de questões CESP e SEBRASP.